Tanto que a Bíblia vai relatar que existem demônios que estão aprisionados, que desceram também, que estão aprisionados, que vai ser solto só em certa época. Não vai ser solto agora. Por quê? Né? Que vai falar de Abaddon, né? Porque se soltar ele agora, nem a Satanás ele obedece. Então Cristo aprisionou eles, acorrentou eles para ser solto numa certa época. Então tem demônios que estão presos. Tamanha ao caírem, perderam a glória. Então agora eles estão furiosos, perderam o céu. Eles sabem que vão ser queimados. Eles vão ser todos destruídos. Eles vão queimar por toda a eternidade. Então existe essa escala. Então, pastor, abaixo do trono caído de Satanás, que são nas regiões celestiais que a Bíblia revela no Antigo Testamento e no Novo, não são aqui. O trono de Satanás está aqui na terra. Existem demônios territoriais, vamos entrar nesse assunto depois. Mas o trono de Satanás está nas regiões celestiais. Mas como ele é espírito, ele não é onipresente para estar em todos os lugares, mas existe uma escala, uma hierarquia muito grande e é passado por infrações de segunda. O mundo espiritual, a eternidade, trabalha numa velocidade que não tem, a gente não consegue compreender a velocidade. Tá. Eu queria fazer duas perguntas. Nós falamos do terceiro céu, né? Sim. Que é citado na Bíblia. O primeiro é aqui. Isso, esse céu que a gente... é o céu onde a gente está. O segundo seria o quê? Nas regiões celestiais, entre os dois. O terceiro é onde está o trono de Deus, e esse segundo céu que a Bíblia vai dizer é nas regiões celestiais. É ali que é entre esses dois céus, né, que eles habitam. Quem habita nesse segundo? Os principados, potestades. São os demônios. Isso. O reino das trevas habitam ali. É aí que entra. Eles habitam nessa região celestial. Mas como é que ele faz? As pessoas falam assim, não, mas eles vêm aqui. Tá, eles vêm aqui, mas vamos lá. Por que eles vêm? Por que eles não podem habitarem aqui sem ter legalidade? Porque o diabo ele é ilegal nesse mundo. Ele é ilegal. O único legal foi Jesus. O único ser espiritual que desceu aqui foi Jesus. Mas como que ele desceu? Ele teve que obedecer às leis daqui. Ele teve que nascer numa mulher, né? Crescer numa mulher, cumprir todos os requisitos do homem e morrer. Ele viveu aqui como homem. Então, o único ser legal é Jesus Cristo. Né? Aí o que acontece? O diabo ele é ilegal. Como que ele opera? Por legalidade. Pecado. Né? O pecado, a promiscuidade, as blasfêmias dá portal para eles descer. Então, observa que assim como a terra precisa agir para Deus operar, os anjos operar, o reino das trevas é as mesmas coisas. O homem vai lá e peca. O homem vai lá e mata. O homem vai lá e faz isso. Então, esse reino das trevas, eles operam com legalidade. Entendi. Através da abertura de portais. Esse primeiro, segundo, terceiro céu, eles são camadas ou eles são regiões diferentes? Como que a gente pode imaginar isso? A Bíblia fala de dimensões. Regiões celestiais, dimensões. Não dá para você, no seu entendimento, é por isso que Paulo ele vai falar que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura, porque elas discernem espiritualmente. Quando a gente fala de dimensão, a gente não consegue ter uma compreensão do que é uma dimensão. Se Deus tirar você aqui e levar você para uma batalha espiritual, não existe limite. Por várias vezes o Senhor já me tirou e me levou para batalhas espirituais em espírito. É uma coisa que se a gente contar, as pessoas que não são espiritual dá risada, zomba. Por quê? É meu espírito que está lá. E o meu espírito ele é livre. O meu espírito não tem limite de física. Lá a física não opera. Lá eu vou, lá eu guerreio, lá eu transito muito rápido, numa dimensão muito rápida. Entendi. Você está entendendo? Então, quando a gente é levado em espírito para essas batalhas espiritual, a gente rompe dimensões de segundos. Né? Rompe dimensões de segundos, a gente voa, a gente tem liberdade para operar. Entendi. Né? E quando a gente fala de trono, nós estamos falando de tronos, né? Primeiro, sim, a gente imagina alguém sentado naquilo ali fazendo alguma coisa. Sim. Né? Que seriam demônios de alta patente. Exato. Fazendo exatamente o que nesse trono, que é o maior de todos, né? Vamos dizer assim, o trono de Satanás, que é o
o manda-chuva, o mentor, o astuto, passando essa manipulação, essa organização, esse comando de uma forma incompreensível, numa velocidade incompreensível à mente humana. Só aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo pode compreender essa velocidade, dando ordem aos principados. Eles, na verdade, assim, eles já têm uma ordem já, pastor. Cada trono opera de uma maneira. Né? Por exemplo, o Leviatã, na leviandade. Como que ele ataca a terra? Na leviandade, ele faz com que as pessoas sejam leviano nas coisas, sejam relaxados nas coisas, fazem as coisas de qualquer maneira. Você está entendendo? Como que Jezabel, observa que ele já tem uma ordem. Como que Jezabel opera? Jezabel opera para calar a voz profética. Então, cada trono ele tem uma ordenança. Uma ordenança. Isso. Que aquilo ali não muda. Não muda. É deles. É deles. Esse é o propósito desse trono. Que são vários. Isso, são vários. E aí você imagina que esse trono governa. Você sabe citar quais são o nome deles? Os 4 tronos que estão operando hoje no mundo é Dagon, é o Leviatã, Jezabel e Mamon. São os 4 tronos que estão governando hoje. Então você imagine, Jezabel, por exemplo, qual que é o espírito, o trono que está ali? É para calar a voz profética. Quem que é a voz profética? A igreja. Só a igreja de Cristo, ela é a voz profética da terra, não tem outra. Então, o objetivo é calar. Eu falei aqui sobre o governo do homem na última vez que eu vim. Isso causa polêmica. Por quê? Jezabel está fazendo isso. Está cheio de espírito de Jezabel dentro de casa. E as mulheres querem arrancar minha cabeça por causa disso. Por quê? Quando você não é submissa ao seu esposo, e submissão não é escravidão. Submissão não é o homem mandar na mulher. É a mulher honrar a palavra, obedecer a palavra. É honrar Deus. Você está entendendo? Deus. Vai muito mais além do que o marido falar e ela escutar. Não. E aí, os espíritos de Jezabel se manifestam. Porque está operando dentro da casa dos homens, manipulando a voz profética, travando o governo humano, que é o homem, o sacerdote do lar. Você está entendendo? Então, aí o espírito de Jezabel dentro das igrejas, porque o braço deles estão dentro das igrejas. Mamon está dentro da igreja, está operando na igreja. Jezabel, Leviatã. É como se nós vamos comparar vamos comparar o governo da terra. Nós temos lá o governo, né? Nós escolhemos um presidente. Sim. Esse presidente tem vários ministérios. Exato. Que tem cada função. Nós temos lá o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Então, cada ministério vai descer ordens de lá de cima para a educação, mas as diretrizes vão ser essa. Sim. O Ministério da Saúde, as diretrizes vão ser essa e eles vão comandar aquilo. Então, os tronos demoníacos são exatamente isso. Como se fosse a nossa Constituição. Já está escrita ali, já está... entendido. Entendeu? O trono de Leviatã, ele tem o objetivo de trabalhar dessa forma. Porque a gente que não entende, a gente acha que só os demônios aqui que fica aqui influenciando. Mas tem algo muito maior ali em cima. Por exemplo, as pessoas pensam que Sansão ele enfrentou Dalila. Não enfrentou Dalila. Dalila foi só um instrumento. Por que Sansão enfrentou um trono? Porque ele era um profeta da época, ele era um libertador da época. Ele foi o homem levantado para libertar uma nação. Então, quando Deus levanta um profeta, ele vai enfrentar tronos. O profeta da nação, ele levanta trono. Por que ele enfrenta trono? Porque os principados é aqueles que estão nos tronos para as nações. Por exemplo, a nação brasileira tem um principado. O Japão tem outro principado. A nação africana tem outro principado. Então Deus sempre vai levantar homens de Deus, mulher, mas sempre tem um profeta que Deus vai levantar nessa nação para debater diretamente nos tronos. Eu estou falando nas regiões celestiais. Isso. O principado aqui que você falou para mim já estão abaixo dos tronos. Isso. Ou não, os principados, existem esses 4 governos, que são Dagon, que são os tronos que estão dominando no mundo hoje, para parar a igreja. Tá. Né? E existem os principados de cada nações. Então, aí eles vão trabalhar nas nações. Isso. Os principados. Então, cada nação são um principado. Tá. Entendeu? Então, esses tronos... Que é um demônio para cada nação, é isso? A Bíblia fala de principados, no plural, né? Então principados, são vários. Potestades. Por que ela fala principados?
Porque existem muitas nações. Então vamos dizer que o Brasil tem um principado. E esse principado governa potestades. Nós vamos entrar nisso aí. Que já é algo mais, um nível mais abaixo. Isso. Tronos, principados das nações. Aí tem as potestades que vêm embaixo. Tá. O principados, eles são os cabeças das nações. Entendeu? Então, por exemplo, a nação brasileira tem um principado, né? E aí, qual que é o principado hoje que mais reina no Brasil hoje? A corrupção. A corrupção, ela não é só dentro do governo. A corrupção está em quase tudo. Até dentro das igrejas. É verdade. Às vezes eu falo assim, não, o nosso governo é corrupto. Então faz uma análise na sua vida e vê se você também não é corrupto. As pessoas vão lá e atacam o presidente Lula. Não estou defendendo o Lula, não sou do partido, não sou nem de direita nem de esquerda. Eu tenho a minha escolha, mas eu sou do alto. Tá bom? Tem uns que falam, não, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não, eu sou do alto. Paulo fala, olhar para as coisas que vêm de cima. Certo. Não é a direita nem a esquerda que vai resolver o problema da nação. Não. É aquilo que vai vir de cima. Aí, veja bem, as pessoas falam assim, mas o Lula é corrupto. Mas espera lá, faz uma análise. Será que você também não tem um pouquinho de corrupção no você não? Dentro da igreja? É só observar dentro da sua empresa. Então, você vai ver que o principado da corrupção está reinando. A história do Brasil em si, ele já começou na corrupção, Já né? começou na corrupção. Então, existem esses 4 tronos que estão operando em tudo. Esses 4 tronos operam no mundo. E sempre para neutralizar a igreja. Você pode observar. A Dagon é da promiscuidade. Está atacando a igreja. Está entrando na igreja. A Mamon, né, que é o dinheiro. É um dos que mais está derrubando a igreja, os crentes, os pastores, os ministérios. Estão apegados. Pessoas que o Deus dele não é mais o Todo-Poderoso, não é mais Jesus Cristo. O Deus dele é literalmente Mamon. Eles estão prostrados-se diante de Mamon. Estão algemados nesse trono. Você está entendendo? Aí, Então esses principados que trabalham nas nações, eles vão trabalhar em algo específico ali para aquela nação. Exato. Vão atingir uma área mais específica ali. Sim. Você vê, se você fizer um mapeamento, cada nação tem uma. África é outra situação. A Índia é outra situação. O Japão é outra. Então, você vai estudando, fazendo um mapeamento, você vai vendo que cada nação tem um principado operando de uma forma específica. Existem muitos, né, demônios operando. Nós vamos falar dessa escala aqui no Brasil, mas tem um cabeça lá em cima, recebendo ordem. É um reino muito organizado, Então vamos imaginar que esses principados, eles são demônios, que eles ficam agindo aonde? No governo? Isso. Não, o governo é potestades. Ah, tá. O governo já é mais abaixo, tá. Como que o principado opera? Nesse domínio geral. Aí as potestades que recebem ordem deles, que vem de cima para baixo. Eles operam nas potestades, operam nos governos. Onde tiver um líder de massa, um líder fluente, tem uma potestade operando ali para trabalhar em cima dele, para derrubar ele. Então, contra o presidente, contra um pastor presidente, contra uma pessoa muito fluente na internet, não é qualquer um que vai atacar ele. Não é o demoninho de terreiro da esquina que vai atacar ele. O que vai atacar esse cara que ele é fluente, que ele tem um nível de influência muito grande, é uma potestade. Então quer dizer que eu, por exemplo, eu estava lá na minha igreja, servindo a Cristo lá, né? Tô falando de mim mesmo, eu mesmo. Então eu estava lá, normalzinho, servindo a Deus, indo para a igreja todo dia. Decidi participar do podcast aqui, Crente Podcast. Né? Aí bomba aqui o Crente Podcast, tem não sei quantas visualizações. Então quer dizer que aí as potestades começam a trabalhar. Porque você é uma sobre influência. A minha vida. Porque eu começo a ser mais influente. Já subiu a patente. Entendi. Já mudou a escala demoníaca contra a sua vida. Ou quando eu me torno um pastor, ou alguém torna presbítero. As pessoas não têm noção do peso quando o camarada é consagrado a um cargo maior. De um nível. Por quê? O camarada chegou na igreja ali, ele é um técnico de som. Ele vai ter uma guerra. Aí ele é um diácono, aí ele é um pastor, aí ele é um apóstolo, ele é um profeta. Ele vai ser. É por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. As pessoas não vê a hora de receber o óleo sobre a sua cabeça.
Cara, você vai ser consagrado a pastor, você não tem noção do que você vai enfrentar. Você não tem que estar preparado só biblicamente, só teoricamente, você tem que estar preparado espiritualmente, você tem que passar por esse processo. Primeiro Deus tem que confirmar, depois os homens. Não é só receber o óleo. Tem gente que é doido para ser um apóstolo. Ele tem noção do que ele está falando? Ele tem noção da dimensão que ele vai entrar? Você está entendendo? Aí, nossa, depois que eu fui consagrado a pastor, meu Deus, a minha vida virou de ponta cabeça. Lógico, meu filho. Para agora, você parou de enfrentar demoninho de bairro, que incorpora nas pessoas. Esses demônios vai correr do você. Você vai enfrentar outra escala agora. E aí, está pronto? Aí o camarada quer, por exemplo, abrir um podcast e chegar no nível que você chegou aqui, quer enfrentar... Não, você vai enfrentar outras escalas, alto escalão. Porque eu sou testemunha disso, porque depois que nós começamos a apresentar o podcast aqui, nós começamos a enfrentar batalhas terríveis. Sim, coisas que quando eu estava sentadinho no banquinho da igreja lá, só recebendo, adorando a Deus e ouvindo lá o pastor pregando, a gente não enfrentava essas coisas, pastor. Você vê, a gente estava conversando aqui, eu contando as visões, tudo que a gente enfrentava. E realmente é verdade mesmo o que o senhor está falando. E por isso que a gente deve orar pelas nossas autoridades, né? Exato. Para os nossos pastores. Às vezes a gente quer julgar demais, né? Muitas coisas, mas não imagina a guerra, que ele está passando, né? A família. É verdade. A família dos pastores. Entendeu? Às vezes, quando o pastor entra na igreja, ele já recebe aquela... Meu Deus. Quando ele vai embora depois de uma pregação, ele já chega em casa carregado, né? Pesado, tanto ataque, né? Por isso que eu sou a favor de todo líder espiritual, pastor, ele não ter trabalho secular. Ele está em período integral para a obra. Ele viver para o reino. Por quê? Ele vai ter tempo para orar, jejuar, se brindar, se preparar, proteger sua família. Hoje você vê aí, né, pastores que trabalham o dia inteiro. Eu tiro pelo meu pastor. Ele levanta às 4 da manhã. Chega em casa, toma banho, já tem que correr para a igreja. Então você imagine só o peso que é, o fardo, a pressão que é. Então o que eu sou a favor? O camarada é um pastor, ele ser assalariado, mas daí ele vai ter que corresponder. Né? Sim, porque daí ele vai exigir um momento de entrega melhor de estudo da palavra, cuidar do corpo, da saúde, da família, né? Exatamente. De dedicação na oração, na busca maior, né? Ó, só para você ter uma noção do nível de batalha. Por exemplo, eu já enfrentei muita coisa, muita. O meu canal, eu comecei a trazer agora para a internet isso. As minhas experiências, a minha vida. Então, quando eu comecei a fazer mentoria com pessoas do Japão, da África, da Espanha, de vários países do mundo, de Bruxelas. Hoje eu tenho amizade com pessoas do mundo inteiro, converso com elas ainda, instruo. Olha o nível como que já mudou. Só de eu começar a fazer a live. Você está entendendo? Olha a atmosfera. Aí eu venho pro Crente Podcast. Né? 12 mil visualizações em 40 dias, em 4 dias. Você para pensar, peraí, olha a dimensão que está entrando, você vai ficar muito conhecido. Então, já mudou a escala de anjos, já mudou a escala de demônio. O bom é isso, que quando você sobe de nível, você não é só os demônios de alto padrão que você vai enfrentar, mas os anjos também, de alta patente, que anda com a gente. É bom refrisar isso, né? Que... Ele anda, e Deus sempre vai revelar para alguém. Nós estávamos na nossa imersão agora, e nós estávamos em adoração sábado, e o meu cunhado recebeu uma carga de poder lá, deitou no chão, e Deus mostrou para ele o anjo de alta patente que estava com a gente ali. Entendeu? Meu Deus. Depois que eu saí daqui, do Crente Podcast, você não tem noção. Eu passo na rua, já acontecia isso comigo, mas não com tanta frequência. Pessoas parar do lado do meu carro e começar a me xingar. Pessoas olhar para mim e me ofender. Eu cheguei na praça essa semana passada, depois que eu saí daqui, antes da nossa imersão, na sexta-feira. E quando o rapaz me olhou, ele começou a invocar o exército dele. Começou a chamar os exércitos dele, invocar. Meu Deus. E eu já reivindiquei os anjos, já comecei a fazer minha batalha. Ele olhou para mim e falou, meu exército é maior, olhando na minha face. Meu Deus. O meu exército é maior. E com o olho regalado para mim. E aí eu já comecei já a posicionar os anjos, fiz a oração que o Senhor me ensinou. E aí ele virou de costas e ficou lá gritando lá. Aí eu saí com a minha esposa da rodoviária, deixamos o pregador lá, quando parou no semáforo, o cara parou do meu lado esquerdo, começou a me xingar, mas me ofender de palavrões de baixo escalão. Aí ele passou do outro lado e ofendeu minha esposa de uma forma, e não é quieto. Meu Deus. O diabo fica louco por quê? Você está subindo, você está mexendo com coisa grande, você está...
Você tá entendendo? Então, as pessoas precisam aprender isso aí. Mexer com batalha espiritual é coisa muito séria. Não tem que ter só conhecimento Porque daí, se bíblico. você sobe um nível desse, você entra numa batalha espiritual dessa, você não está preparado, Meu Deus. Jesus amado, né? Porque Você daí... cai de cama, você pode até morrer.